Vamos começar com essa informação aqui, queridos. Em entrevista, Zema, lá o governador de Minas Gerais, defende uma frente sul-sudeste contra o Nordeste. Vocês devem ter visto essa notícia. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do partido quê? Partido Novo, defendeu em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo ações de um consórcio de estados do Sul e Sudeste para se defender no Congresso Nacional de perdas econômicas em resposta aos estados do Norte e Nordeste. Nomes da esquerda reagiram à proposta de Zema, classificando-a como preconceituosa. Ora. O que aconteceu? O governador, que é opositor do presidente Lula do PT, relatou que o bloco se chama COSUD, Consórcio Sul-Sudeste, e é presidido pelo governador do Paraná, Ratinho Júnior, olha só! A promessa é que os estados atuem em conjunto para frear prejuízos às unidades federativas no Congresso. Abre aspas. Outras regiões do Brasil, com estados muito menores em termos de economia e população, se unem e conseguem votar e aprovar uma série de projetos em Brasília. E nós, que representamos 56% dos brasileiros, mas sempre que ficamos cada um por si, olhando só o seu quintal, perdemos. Ficou claro nessa reforma tributária que já começamos a mostrar o nosso peso. Fecha aspas. O exemplo de atuação do grupo e o foco das atividades será a reforma tributária, que foi aprovada pela Câmara, mas ainda vai ser analisada pelo Senado. Para Zema, os estados do Sudeste sempre vão estar em desvantagem. Continua! Temos feito o mesmo trabalho com os senadores de nossos estados e o que nós queremos é que o Brasil pare de avançar no sentido que avançou nos últimos anos, que é necessário, mas tem um limite. De só julgar que o Sul e o Sudeste são ricos e só eles têm que contribuir sem poder receber nada. O que é engraçado, porque nós que não somos de estados do Sul e Sudeste, não só nós que não somos do Sul e Sudeste, tá? O que é que dia sim, dia não, estados do Sul estão falando pela internet o tempo todo? Quando veio com esse discurso aí que, ora, se não é xenofóbico, não é? Se não é divisório, é que, nossa, o Sul é que produz, né? O paulistano, eu sempre confundo aí o gentílico, mas eles falando que, olha, nós somos os estados mais ricos do Brasil, não somos nós que inventamos isso, tá? E eu falo nós como alguém que mora no estado da região norte. É os estados do Sul e Sudeste que estão falando isso o tempo todo, né? Está sendo criado um fundo para o Nordeste, Centro-Oeste e Norte. Agora, e o Sul e o Sudeste? Não tem pobreza? Aqui todo mundo vive bem, ninguém tem desemprego. Não tem comunidade? Tem sim. Nós também precisamos de ações sociais. Então, Sul e Sudeste vão continuar com a arrecadação muito maior do que recebem de volta. Isso não pode ser intensificado ano a ano, década a década. Então, vocês estão vendo aí de novo? Esse jeitinho passivo-agressivo de falar que, olha, os estados do Sul e Sudeste geram, continuam com arrecadação maior, ou seja, nós pagamos mais porque somos proporcionalmente mais ricos, mas estamos recebendo menos, né? Isso vai continuar? Curioso, né? E aí, para você que está nessa live e que de repente não compreende esses detalhes, eu vou explicar, tá? O que o Zema tá fazendo, tá? O que o Zema tá fazendo é claramente um aceno para aquele eleitorado que ele tá afim. O eleitorado do mito. Presta atenção que é importante, pessoal. E todos esses caras que estão afim do eleitorado do mito, eles só tem um jeito de atrair a atenção dessa galera. É falando um absurdo atrás do outro. Tá ligado? Então, veja bem. Quem são os que estão brigando pelo eleitorado do mito? Por uma possível corrida presidencial? O Zema, que desde a última eleição vem sendo ventilado e em todos os cenários ele perde pra todo mundo, né? E agora quem? O Tarcísio, que recentemente, no caso da chacina lá em São Paulo, a primeira coisa que ele fez foi defender os polícias. Não, isso acontece, pô. Troca de tiro, né? Por quê? Porque eles estão, exatamente, acenando pra burguesia. É isso, eles estão dizendo pra galera, ó, vota em mim que eu prometo esses absurdos. Então é um aceno. Agora, por que é um tiro no pé gigantesco, tá? Primeiro, porque nós, que somos do Norte e do Nordeste, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Nós vamos lembrar disso. Eu vou fazer questão de lembrar quem é o Zema, tá? Então é isso, é apito de cachorro. O que ele tá fazendo é um aceno pra esse eleitorado. Só que ainda assim, de novo, o Zema ainda é muito irrelevante no cenário, para um cenário presidencial.
Então ele vai forçando essas paradas. Só que essa, obviamente, deu ruim. Por quê? Porque vários outros governadores se manifestaram, as pessoas na internet também estão se manifestando, ele já deu meio que um passinho pra trás. Tá? Dizendo que não é bem isso, mas vamos lá entender. Primeiro, esse argumento que sempre se usam de falar que os estados do sul são ricos e, portanto, arrecadam mais do que os estados do norte e nordeste, a explicação é muito simples, tá? Inclusive o nosso querido Daniel Davi, que faz vídeo pro TikTok, já fez um vídeo a respeito disso. Historicamente, esses estados foram muito beneficiados pelo Brasil, tá? Então, assim, esses estados estão hoje onde estão porque eles foram beneficiados e muito pela federação. Fora que, né, o Nordeste ergueu São Paulo, irmãozinho. Se dependesse só da mão de obra do paulistano, não era desse tamanho. Aí eu até vi no Twitter uma galera falando assim, mas é verdade. Os estados do Norte e do Nordeste, eles contribuem pouco. Porque funciona assim, querido, o desenvolvimento de um país funciona assim. Vou dar até o exemplo dos Estados Unidos, que essa galera adora puxar o saco. Como é que funciona? Quando você tem um país que tem proporções gigantescas, no caso do Brasil, continentais, e que você tem áreas desenvolvidas e áreas não desenvolvidas, você precisa investir para desenvolver as áreas que não são. Porque senão, por que vale a pena ser desse país? Esse projeto de nação torna possível algumas coisas, tá? Então, geração de energia. Os estados do Sul e Sudeste não conseguem gerar toda a energia que eles consomem. A gente tem usinas hidrelétricas, por exemplo, como a de Tucuruí, que é na região norte, entre outras. Isso é um projeto de federação. Os estados da federação se unem para um projeto de nação. Então, esse papo do tipo, olha, nós produzimos muito, né? Nós arrecadamos mais. Logo, nós deveríamos ter uma fatia maior desse bolo, ele é um papo furado. Por quê? Esses estados não são autossuficientes. Olha como isso é cruel, tá? Minas faz fronteira com a Bahia, cara. Tipo, são mais de 1.000 quilômetros de fronteira. O cara falar isso, mano. O cara tá falando isso de um estado vizinho, cara. Norte e Nordeste votou massivamente no Lula. Ele sabe que ele não vai vencer nesses estados. Até porque cara, o Zema é incipiente, gente. Desculpa. No cenário nacional, quem é que sabe quem é Zema? A gente é quem é entrosado aqui sabe das coisas. Mas interior do Norte e Nordeste, então o que ele tá fazendo é um apito de cachorro para esses estados para dizer assim, olha, vote em mim porque eu sou contra esse Nordeste que votou no Lula, tá? É só isso. O papo desses caras não passa disso. Eles não têm projeto de nada, gente. O projeto desses caras é só esse, vamos gastar menos. Porque a economia de um país é como a economia de uma casa. Você não pode gastar mais do que arrecada. Isso é bullshit, tá? É economia freestyle. Eu posso falar como alguém que é um habitante da região norte do país, né? E que viu, durante tantos anos, assim, governos que ignoram essa região, tá? Ignoram sua população, que só vem aqui pra fazer piadinha, sabe? Só vem aqui pra dizer, olha como é que é a Amazônia, olha como é que é o nordestino, pra fazer uma piadinha, pra falar essas coisas que o governo passado fez muito bem, tá? O norte, né? Aprendemos no Game of Thrones, o norte não se esquecerá. Esse papo de esquerda que o amor venceu não é aqui. Se inscreve no canal porque aqui tem vídeo todo dia.